A Bíblia nos ensina que fomos criados para viver em comunhão, amar uns aos outros e construir relacionamentos que refletem o caráter de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes nos encontramos cercados por pessoas difíceis, comportamentos tóxicos ou situações que drenam nossa paz, ferem o coração e nos afastam daquilo que Deus deseja para nós. E quando isso acontece, surge a pergunta: como a Bíblia nos orienta a lidar com essas relações sem perder a fé, o amor e os princípios que carregamos? A resposta não é simples, mas é profundamente transformadora. A palavra de Deus sempre foi honesta sobre a complexidade das relações humanas. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos histórias de conflitos, brigas familiares, traições, inveja, manipulação, abusos de autoridade e falta de perdão. Isso significa que Deus conhece profundamente o peso emocional que um relacionamento tóxico pode causar. Ele vê quando você tenta manter a paz e, mesmo assim, é ferido constantemente. Ele vê quando você se esforça, mas a outra pessoa continua escolhendo atitudes que machucam, diminuem, humilham ou manipulam. E ele não espera que você suporte isso sozinho. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Mas ele também disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, amar não significa se expor ao sofrimento contínuo, nem permitir que alguém destrua sua autoestima, sua espiritualidade ou sua paz. Amar não é ser usado. Amar não é aceitar abuso. Amar não é permanecer em ambientes que adoecem a alma. A Bíblia nos mostra que é possível amar com sabedoria, com discernimento e com limites saudáveis. Um dos maiores desafios em lidar com relações tóxicas é o desgaste emocional. Pessoas difíceis tendem a buscar controle, manipulação ou exigem mais do que são capazes de oferecer. Elas criam ciclos de culpa, fazem você se sentir responsável pela infelicidade delas ou esperam que você sempre resolva seus problemas. Mas a Bíblia nos lembra, em Provérbios, que devemos guardar o coração acima de tudo mais, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que Deus não quer que você entregue o seu coração a qualquer pessoa que não valoriza, respeita ou cuida dele. E aqui entra um ponto fundamental. Perdão não é sinônimo de convivência. Perdoar não significa permitir que a pessoa continue causando feridas. O perdão é um mandamento, mas a convivência é uma decisão baseada na segurança emocional, na saúde espiritual e nos limites que a situação exige. Jesus perdoou inúmeros pecadores, mas não conviveu com todos eles, e nem permitiu que todos fizessem parte do seu círculo íntimo. Ele tinha limites claros. Ele escolhia com quem caminhava. Ele sabia quem edificava e quem drenava. Portanto, ao lidar com relacionamentos tóxicos, a Bíblia te lembra que você tem a responsabilidade de proteger seu coração. Não é egoísmo, é obediência, é maturidade espiritual. Quando você permite que alguém te diminua, destrua sua identidade ou te faça acreditar que você não é digno, você está permitindo que a voz daquela pessoa fale mais alto do que a voz de Deus. E isso não é o plano dele para a sua vida. Deus te chama de filho e filha. Ele te chama de amado, precioso, escolhido, guardado, perdoado e restaurado. Não permita que ninguém apague isso. E quando falamos de limites, não estamos falando de barreiras de rancor, mas de paredes de proteção emocional. Limites são bíblicos. O próprio Deus estabelece limites o tempo todo. Ele determina o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que é pecado, o que aproxima dele e o que afasta da sua presença. Da mesma forma, você pode e deve estabelecer limites com pessoas difíceis. Você pode dizer não. Você pode se afastar de conversas destrutivas. Você pode recusar manipulação emocional. Você pode escolher a paz em vez do conflito. Isso não é falta de amor. É amor próprio alinhado com a palavra de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Mas ele não disse: bem-aventurados os que agradam todo mundo. Pacificador não é alguém que aceita tudo.
é alguém que promove paz sem sacrificar a própria integridade. Paz não é ausência de conflito, é presença de Deus. E às vezes, para encontrar essa paz, é preciso se afastar de ambientes tóxicos, de pessoas que ferem, de conversas que destroem, de relacionamentos que só sugam. Não se culpe por isso. Deus não te chamou para ser tapete de ninguém. A Bíblia também fala sobre o perigo de caminhar com pessoas que não estão alinhadas com o propósito divino. Em 1 Coríntios, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa abandonar quem erra, mas significa discernir quando a convivência deixa de ser saudável e passa a ser prejudicial. Nem todo mundo que caminha com você merece andar ao seu lado na próxima fase da sua vida. Algumas pessoas são lições, outras são bênçãos. E Deus te dá discernimento para identificar cada uma. E sobre o perdão, talvez seja a parte mais difícil. Às vezes, a pessoa que mais nos feriu é justamente aquela que mais amamos. E perdoar não é fácil. É uma escolha diária. Mas o perdão liberta. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece viver em paz. A falta de perdão te prende ao passado. O perdão te libera para o futuro que Deus tem preparado. Perdoar não é esquecer a dor, mas entregar a dor nas mãos de Deus. E quando você faz isso, Ele cura, Ele restaura, Ele te fortalece. Se você está vivendo um relacionamento tóxico, a Bíblia não te manda sofrer calado. Ela te convida a buscar sabedoria, discernimento, limites e, acima de tudo, cura. Deus não te criou para viver sufocado, diminuído ou emocionalmente exausto. Ele te criou para viver em liberdade, em amor, em relações que edificam. E quando você decide colocar Deus acima de qualquer relação, Ele te guia para longe daquilo que destrói e te aproxima daquilo que transforma.